Se você não se iludir e não se limitar ao lado A, artístico da fotografia de casamentos, se você não flertar com a sorte, à espera que indicações cairão do céu assim que seu trabalho for bom o suficiente, o resultado é só uma questão de tempo. Nunca fomos o melhor da fotografia, mas nós decidimos que iríamos ter um business sólido para ter a real liberdade. Foi então que decidimos estudar o marketing digital. Depois de mergulhar fundo nesse novo universo e passar infinitas horas estudando as mais diferentes técnicas de especialistas americanos, não dava mais para desver. Decidimos aplicar isso na prática. Decidimos sair e aplicar em nós mesmos tudo o que tínhamos aprendido. No cenário mais adverso, forasteiros, em outro país, sem conexões, sem mesmo falar a língua perfeitamente. Morando em um motorhome, com energia e internet limitado, em plena pandemia. Foram mais de 70 ensaios em um ano de pandemia, aplicando tudo o que sabíamos para atrair, encantar, confiar e fechar. Contratos de casamentos com casais altamente engajados com a gente, que entendem o valor do nosso trabalho e por consequência nos inspiram artisticamente. Fizemos assim tão sonhados 6 dígitos, $100 mil, em um curto espaço de tempo. Mas a melhor parte, desenvolvemos a habilidade mais importante para um fotógrafo de casamento, o controle total do fluxo de clientes. Quando o lado B, business, flui, todo o restante flui. Essa é a real liberdade. Trabalhamos onde queremos, quanto queremos e com casais que nos valorizam. E agora decidimos sair dos bastidores e te ajudar a ter o resultado que você precisa para alcançar essa real liberdade também. Aê! Vem mais pra cá. Oiê! Olá, olá, olá! Bem-vindo, gente! Bem-vindo, galera! Bem-vindo lado B! Business para fotografia de casamento. O lado B que transforma o hobby, que a gente ama, em profissão. Esse é o lado que separa o artista, né, preso na sofrência, sem grana, do artista livre e próspero, né? A chave tá aqui no business. A gente vai dar um tempinho pra galera ver chegando depois dessa confusão que teve para começar. E enquanto a gente espera, dá um oi, se apresenta. Vamos botar o relógio, o cronômetro aqui, o reloginho para contar 1 minuto. Fala, Pedro. Eu tô olhando outro computador aqui. O Dani tá aqui, super mesa aqui de edição. Aqui. Então, quem estiver chegando, dá um oi, bem-vindo. Escreva aí no comentário de onde que você tá assistindo a gente. Boa noite, Pedro, Alejandra. Larissa é o mesmo link aqui. A gente tava com probleminha, mas... A gente tá no motorhome com internet de hotspot, uma loucura. Mas valeu por estar aqui, gente. Essa troca ao vivo, por mais que seja uma loucura, mas é muito importante pra gente entender onde é que vocês estão, onde são as maiores dúvidas, né? E esclarecer, abrindo o caminho para resultado real, né? E o objetivo é resultado. A gente quer ver você voar, assim, né? E eu quero dizer que, assim, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo voar. Inclusive, essa é, de certa forma, o ponto importante da nossa aula, né? Como você se diferenciar no mar de genéricos. Por quê? Porque quando você é único e o cliente vê o valor em você de forma única, o preço ele vem em segundo plano, né? E como fazer isso, né? Como se diferenciar, como sair do mar de genéricos. Essa é justamente a base que a gente vai trabalhar isso com você hoje
para responder a grande pergunta, né, desse workshop, né? Como que a gente atraímos casais altamente interessados na gente e como que a gente fecha contratos de forma previsível, né? Natural e previsível. Então, assim, deixando claro que nós não somos seus concorrentes, a gente nem tá no Brasil, e o seu vizinho, teu colega aí que tá assistindo, e todo mundo, né, que tá aqui, não são seus concorrentes, né? Para sair do mar de genérico, você precisa parar de olhar para fora, né? E olhar para dentro, trabalhar dentro de você, que é onde você tem controle, né? Cada um pode e deve aplicar o que a gente vai ensinar aqui hoje da sua própria maneira e ser único, do jeito natural que você é, né? Então essa é a ideia, ser especial para o seu cliente, que é ele que importa. Então, por isso, tem lugar aqui nessa mesa para você, tem um lugar que é só seu, né? Deu 2 minutinhos? Deu. Galera, dá para começar? Tá bom o áudio aí? Fala aqui para mim. A gente vai responder todas as perguntas de vocês, tá? A gente já tá recebendo perguntas aqui. Acho que tá tudo certo com o áudio, senão a galera tinha reclamado aí. Eu tinha deixado um ventiladorzinho aqui para não dar tilt no aquecimento das coisas, eu desliguei. Então tá, gente, ó, vamos lá começar, já deu uns minutinhos, bem-vindo, bem-vinda, 4 de agosto, 2022, bora apavorar, que ainda tá em tempo de fazer desse o melhor ano do seu business. Começando aqui, que a gente já vai começar já com conteúdo chegando, né? Então, o workshop Lado B é o passo a passo para você construir uma estratégia perfeita para atrair, encantar, confiar e fechar contratos de casamento com clientes que te valorizam, né? Então, só um pouquinho. Então, assim, construir a sua própria máquina de marketing para o seu business. E é exatamente isso que nós temos, né? Uma maquininha automática para trazer o fluxo de clientes para o nosso business. Normalmente, início de workshop é mais calmo, com apresentações. Nós já vamos sim nos apresentar, né? Já, afinal de que motorhome que saiu essa gente, né? E por que você deveria estar prestando atenção aqui na gente. Mas nós vamos pontuar o que é mais importante, né? O que realmente interessa, que é o que você vai aprender aqui hoje. E não é pouca coisa. Então a gente vai ensinar a nova jornada do consumidor. Como que hoje você pode atrair o seu cliente ideal de forma constante, automática e independente, encantar ele de forma natural com a sua marca, com o seu trabalho único e confiar, fazer com que ele tenha total confiança, mais do que falar, né? Como provar para o seu cliente que você e ele foram feitos um para o outro. E fechar, né, a venda sem vender, né, quebrando objeções de forma natural e íntegra, né? Então, resumindo, a jornada de ponta a ponta do seu cliente como consumidor e principalmente como se inserir nela, beleza? Então, para começar, a gente gostaria de pedir 2 coisas. Primeiramente, não olhe para esse workshop como um workshop gratuito, né? Que o nosso cérebro, ele processa o gratuito como sem valor. E o que eu quero dizer é que, embora o workshop seja gratuito, o valor que a gente está entregando, né, é gigante. Então a gente se debruçou em cima do conteúdo necessário para vocês atingirem esse objetivo, levando em consideração variação de nível, se você é freelance ou está querendo achar seu espaço, fechando seus próprios contratos, ou se você é fotógrafo há anos, mas tá de saco cheio de depender de indicação, tá de saco cheio de não ter estabilidade, independente de você estar numa cidadezinha do interior ou se você mora num grande centro concorrido, né? Normalmente as pessoas pensam assim, e independente do seu estilo, da sua linha de trabalho.
Então a gente trabalhou para trazer o máximo de valor nesse workshop sem olhar como gratuito, e é essa atitude que você precisa ter para você ver o resultado, né? Então dê um tempo para você mesmo, desligue todas as distrações, esteja presente e foque. E a segunda coisa que a gente quer pedir é participe. Faça todas as perguntas que você tiver, a gente faz questão de responder todas essas perguntas, mesmo que não for ao vivo, se o tempo ficar curto, nós vamos voltar nos comentários para responder. E ninguém fica para trás. Bora junto, vamos que vamos, direto ao ponto. Então bora lá. Começando aqui, atrair. Então, como que a gente atrai casais altamente interessados na gente? Originalmente, o consumidor ele precisa passar por 3 passos: atrair, confiar, para então fechar. No processo de decisão para um produto ou serviço de maior valor percebido. O que significa isso? Concorda que o processo psicológico de escolha é totalmente diferente entre escolher um vendedor de picolé na praia e escolher um cirurgião plástico, né? Então, para o vendedor de picolé, é só ele falar, olha o picolé, atrai e fecha, né? São 2 etapas, atrair e fechar. O cirurgião, por exemplo, né, você precisa de uma etapa aí no meio, né, antes de fechar. Você precisa confiar. Ele precisa ganhar a sua confiança. Então, imagina um cirurgião com uma propaganda. Olha, agenda cheia! Não, agenda aberta, né? Olha, agenda aberta. Então, agenda assim, aberta. Agenda aberta, posta lá no Instagram, 30% de desconto, a agenda tá aberta, né? Então, assim, eu corro, né? Então, para um cirurgião, eu não vou olhar o preço. Eu prefiro até não fazer enquanto eu não tiver dinheiro necessário para um cirurgião bom, eu prefiro não fazer. E muitos casais, eles fazem exatamente isso. Eles usam o noivado como um período para guardar o dinheiro e se prepararem para o casamento. Então, mas existe mercado para tudo. Existe aquele que, a princípio, ele tá ali assim, eu só quero o melhor preço possível, né? E eu digo assim, isso é a princípio, porque depois que a caca tá feita, sai chorando, né? E existe aquele que tem mais consciência, que tem mais percepção de valor e quer o melhor para ele e não quer arriscar. Então, como a ideia é atrair aqueles casais que se importam com a fotografia do casamento no nível de escolha de um cirurgião plástico, né? Então, assim, ou trazer ou elevar a percepção de valor para eles, para esse nível, diferente da escolha do picolé na praia, né, que basta 2 etapas, né, atrair e fechar. Escutei o picolé, bati o olho, vou comprar. Esse consumidor que nós queremos, o consumidor que tem uma percepção de valor amadurecida e não quer promoção, e ele precisa passar pela etapa de confiar. E quando a escolha do produto ou serviço ele tem um maior valor ou risco, né? E isso é tão importante que a gente até incluiu um passo na jornada, que é o encantar. Então, o nosso processo, que nós já vamos explicar aqui para vocês, o passo a passo, a gente colocou mais uma etapa: atrair, encantar, confiar e fechar. Como a gente disse, né? Lógico que no mundo existe de tudo. Nem todo mundo, nem todos os casais vão ter o mesmo valor, sonhos, desejos, né? Vai ter gente que não valoriza a fotografia da mesma forma. Gente que tá em busca de barganha, e tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Para essas pessoas, assim, basta os 2 passos: atrair com uma promoção e fechar. Tanto faz, é tudo igual, qual que é mais barato, né? Mas nunca pense que isso, primeiro, tem a ver com o nível social ou o poder aquisitivo, né? Então não cabe você julgar se a pessoa deve ou não investir no seu serviço, né? Se ela pode ou não investir no seu serviço. E nunca pense que isso é algo
estabelecido e engessado na pessoa, né? Tipo assim, ontem eu falava que tanto faz, né, qual marca de pneu que eu vou comprar. Pneu é pneu, me dá o pneu mais barato, pode me dar um pneu recachutado. E depois que a gente quase morreu na estrada, quando um pneu do motorhome explodiu. Pô, você deveria ter colocado a foto aqui. Aí, tipo assim, quanto é que vale a minha família? Quanto é que vale a segurança da minha família? Então, eu quero o melhor pneu que o dinheiro pode comprar. Então, muitas vezes a pessoa pode dizer tanto faz para uma coisa e depois de entender o nível de risco, de valor embutido para ela, a percepção pode mudar totalmente. E lembrando que é sobre ela, não é sobre você. Então, tanto faz o quanto que você pagou no seu equipamento, tanto faz o preço do aluguel do teu estúdio, ela precisa entender o que isso traz de valor para ela. Mas tenha claro que, sim, nem todo mundo vai ser seu cliente, e isso é ótimo, faz parte do nichar, e é maravilhoso você olhar para a sua agenda e todos os casais que estão ali são casais que você realmente se conectaram, são casais que realmente te valorizam e por consequência você tá mega empolgado em dar o seu melhor. E a gente evolui muito como artista quando a gente tem esse espírito, né, essa empolgação. Então, assim, deixando claro, o primeiro grande passo e decisivo na sequência do consumidor é atrair os casais certos. Como? Primeiro, parar de esperar que assim que você comprar aquela lente e assim que a sua foto for boa o suficiente e assim que você daí fazer aquela foto perfeita que vai virar viral e que agora vai. E que você vai ficar famoso na internet, né? Aí sim, aí que vai se chover cliente, né? E parar de pensar assim, porque isso não acontece. E isso é acaso. E mesmo assim, né, abrindo um parênteses, porque a gente precisa até se apresentar, né, mas o nosso trabalho, a nossa história, ela já foi publicada em um monte de blogs de casamento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a gente teve até na África do Sul, e a gente já saiu na revista impressa do WPPI, que é o maior congresso de fotografia do mundo, a gente já saiu no Wedding Brasil, podcast para fotógrafo, mídia aberta, tipo o Catraca Livre, a gente já saiu na poderosa Rede Globo, né? A gente já saiu na Globo Internacional e no Jornal da Globo, né? 2 vezes também no Jornal da Globo impresso. E sabe quantos clientes que a gente ganhou com isso? 0. Então, assim, é como um holofote que acende e apaga, né? Na semana seguinte, a caixa de contato tava igualzinha, muda nada. É pura vaidade, né? Não muda nada. Sua mãe ligou falando, tô orgulhosa de vocês. A mãe viu, né? Saiu na Globo, mãe. Então, assim, você quer abundância no seu business e você quer entender do lado B e adquirir essa habilidade de criar um fluxo de cliente constante para o seu business, uma vez que você adquirir essa habilidade, é para sempre. É libertador. Então, para situar quem nunca viu a gente, né, mais gordo, quem nós somos, né? Quem somos e por que você deveria prestar atenção aqui. Passando rapidinho, né? Esse é o Dani. E aí, galera? E eu tô fazendo toda a parte, eu sou a Grazi, eu tô fazendo toda a parte de apresentação aqui hoje, porque o Dani, ele tá cuidando da parte técnica, mais ou menos tá cuidando, tomando conta dos bastidores, que a gente tá no motorhome, né, então a internet é de hotspot, então vamos que vamos. Mas nós somos fotógrafos de casamento ativos, né, o nosso trabalho é a fotografia de casamento, a gente ensina o que a gente pratica, né, o que a gente faz de fato no nosso dia a dia. E em janeiro desse ano, nós completamos 15 anos como fotógrafo de casamento em tempo integral. Foram 5 anos no Brasil, em Curitiba.
e 10 anos aqui nos Estados Unidos e sem nenhuma previsão, né, de parar de fotografar ou de parar de viajar, né? A gente vive no motorhome pelas estradas dos 50 estados americanos faz 7 anos e no ano passado a gente completou o projeto US Wedding Tour, que a gente fotografou casamentos em todos os 50 estados americanos e em muitos estados, inclusive mais que uma vez. Então, assim, antes de tudo, eu sei que algumas pessoas que conhecem a gente, que conhecem a nossa história, olhando agora, é tudo muito lindo, né? Tudo muito fascinante. Também quero, né? Quero rodar o mundo e viajar, ir para onde quiser, é livre, no motorhome com a família junto e fazendo o que a gente ama, né? Fotografando. Mas não se iluda. A gente aprova que isso é possível, mas a gente tem a responsabilidade de dizer assim, não se iluda, para ter a vida leve e com liberdade é preciso dinheiro, é preciso clientes, né? Então, realidade. Se tem uma coisa que a gente, é a nossa base aqui, né? Honestidade. Então, realidade, assim, a gente precisa encarar a realidade, lidar com a realidade, com a parte chata, né? Pra gente como fotógrafo é a parte chata, mas essa parte ela não vai se resolver sozinha, ignorar como tá perto do vermelho, sei lá de onde que vai vir o próximo cliente e deixa eu ver esse preset aqui, já desvia, né? E depois de noite eu oro e tudo se ajeita e vai cair do céu de paraquedas, né? Vai cair um cliente e quem que consegue viver assim, né? Então, assim, tá trabalhando em uma mesma área, em uma casa fixa, pode ser uma vida muito mais livre do que alguém que está morando em um motorhome, mas está sem grana, sem clientes, sem dinheiro, sem poder aproveitar os lugares e mesmo para o básico, né, conta normal, né, não deixa de ter conta, telefone, internet, plano de saúde, gasolina, né, e ainda mais desafiador porque você está rodando no meio do nada, sem conhecer ninguém, sem ninguém para contar, para indicar. Você precisa fechar e precisa encontrar o cliente. Então, a gente já tinha isso na cabeça e a gente sempre se questionou, né? Sempre a gente pirou em diferentes formas de marketing. O Dani, apesar de parecer super extrovertido, ele não suporta essa coisa de network, né? Então, ir em festinha de fornecedor e fazer social, né? Lá em Curitiba, eu cheguei aí em algumas festas de fornecedor sem ele e de fato foi horrível. Que parecia que estava todo mundo ali fazendo parte de um jogo, né? Analisando quem que seria vantajoso de se relacionar. Será né? que você pode suprir minhas necessidades? Exato. Quem que ia ser bom para eu me relacionar, né? Então é engraçado que assim, quando eu encontrava alguém da área, que era alguém gente boa, alguém legal, que realmente parecia uma pessoa boa, honesta, interessante para criar uma amizade verdadeira, né? Eu fazia exatamente o contrário do network. Eu não procurava essa pessoa por medo dela achar que eu estava sendo interesseira, né? Então, pira louca. Mas, enfim, nesses 15 anos, como fotógrafos, eu acho que não existe uma forma de marketing que a gente não tenha feito, né? A gente pagou para revista, guia, feira de noiva, blog, site para noiva, empresa de tráfego, e alguns foram um total fracasso, uma verdadeira piada, e outros funcionaram por um tempo e depois parou. Mas a melhor de todas foi uma empresa de tráfego. Foi o maior tapa na cara e a maior lição. A gente assinou um contrato anual com uma empresa de tráfego que a gente só conseguiu se desligar do contrato anual depois de uns 5 meses, né? Então 5 meses pagando uma fortuna pra gente que assim, que estava recomeçando num país novo nos Estados Unidos, lá na Flórida, era uma fortuna pra gente e a gente não recebia um pedido de orçamento do site. Mas o cara que fazia o tráfego pra gente, né? O cara me comprovava, eu via pelo Google Analytics que assim, ele estava fazendo o trabalho dele, ele estava trazendo tráfego pro site. Então ele levava o fluxo de cliente pra gente, pro site, né?
desespero, depressão, porque, tipo assim, tava a prova ali na tua cara, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas passando pelo teu site e nenhuma alma se interessando pelo teu trabalho, né? Depressão, né? Então, assim, é o auge do emputecimento, eu digo, porque você vê, você entra em sites de diretório e você vê aquela lista de fotógrafos da sua área, e você entra no site desses fotógrafos da sua área e eles estão lá transbordando de trabalho, cobrando mais do que você e com uma qualidade que, assim, mesmo usando as sandálias, que eles estão fazendo o que eu não estou fazendo? O que eles têm que a gente não tem? Que não é técnica fotográfica, não é preço barato, e eles não são mídia... tipo assim, celebridade da mídia social, né? Então, a virada vem daí. Se dá conta de que tem gente por aí deitando e rolando, com cliente transbordando de todos os lados e um trabalho igual ou mesmo inferior ao teu. E se network lá no Brasil não dava certo pra gente, não rolava, imagina nos Estados Unidos, né, onde que a gente é novato pra eles, né, forasteiro, que só abre a boca e fala oi, e ele já pergunta de onde que você é. Então, assim, quem na panelinha vai dar confiança pra gente, né? Foi aí que a gente falou, os casais, a gente precisa de um acesso direto com os casais. Se a gente conseguisse atrair aqueles casais ideais de forma direta antes deles passarem por essa rede de fornecedores, e se a gente pudesse usar mais do que palavras, né, com sotaque, e provar com o nosso trabalho, com a nossa fotografia, a experiência que a gente proporciona para eles, né? E se a gente conseguisse montar um sistema para isso e se replicar de forma independente, sem precisar de ninguém, o problema se resolve. Porque o maior problema da nossa vida como fotógrafo estaria resolvido, né? Imagina, você não precisar mais se preocupar com o cliente, se tá tendo ou se tá deixando de ter, não precisar mais se preocupar de quando ou de onde que vai vir o próximo cliente, né? Isso é liberdade. Então, o que a gente fez? Em vez de investir em guia, em blog, em revista, feira, que você investe neles para essas empresas colocarem o holofote em você, a gente investiu de forma direta na gente. Investimos na peça que faltava. Entender o lado do business, do marketing digital independente, atrair os clientes ideais para nossa casa, o nosso site, que é a nossa casa, onde você tem o controle, e logo no início da jornada deles. Antes deles entrarem a fundo no mundo do casamento e começarem a se influenciarem com indicações de roda de fornecedor. Porque é uma estratégia... para eles conhecerem o nosso trabalho de perto e passarem pelas etapas, né, de encantar, confiar e daí fechar com a gente, né? Então, assim, como, né? Então vamos falar o próximo slide de como, né? O marketing digital versus o marketing orgânico. Então hoje, amém, o mundo moderno, inteligente, ele trouxe diferentes formas de fazer isso, evoluindo demais do clássico e do orgânico boca a boca, né? O boca a boca não é ruim, indicação é sempre ótimo, mas a gente vê como um bônus, né? É um bônus. A gente poderia passar horas falando das vantagens e desvantagens, mas o importante, que precisa ficar claro, é que todo marketing tem suas características e funcionam, mas de formas diferentes. Então o importante é você ter a clareza do quanto você está investindo e o quanto você está tendo de retorno, tanto em dinheiro, ROI e tempo, né? Então o marketing digital, ele está dividido nessas duas vias, do orgânico e do pago. Eu não gosto muito de usar esses termos porque na real já está tão carregado de preconceitos e tão cheio de mitos, né? As pessoas escutam e acham que já sabe tudo e aquela rigidez na cabeça, né? Então hoje
A gente está aqui para ir mais a fundo e convidar você a pensar ou repensar, né, com a mente aberta no que está por trás desses mitos, né? O que realmente significa o digital orgânico e o marketing digital pago. E principalmente, o que faria mais sentido para você e para a tua empresa hoje. Então vamos abrir aqui um parênteses rápido para seguir o raciocínio, que é aqui, o mapa da jornada do cliente, né? Então esse é o clássico mapa da jornada do cliente. Os passos da jornada dele, que mostra aqui, nem sempre é linear, né? Olhando de fora, mas para ele, consumidor, ele está seguindo a jornada dele. É consumidor de forma natural, né? Então a ideia é você entrar o quanto antes nessa jornada. Com o marketing digital, você tem a habilidade de entrar logo no início da jornada dele. E você ser o provedor de valor, você de forma independente se posicionar com o seu trabalho, com a sua expertise, se conectar diretamente com casais ideais para você. E a coisa mais linda é que deixa mais justa essa discrepância, né, nas panelinhas, porque a partir do momento que o cliente caiu em uma rede de network, na panelinha, ali ele vai acabar indo para os mesmos 2, 3 fotógrafos que vão ser indicados para ele, né? Então, como que isso funciona na prática? Fui tentar mexer no celular, deixa quieto então, mas só para, assim, eu queria provar para vocês, mostrar para vocês a quantidade de informação que o Facebook tem sobre você, sobre todos nós, né? Então, isso tudo é o que ele coletou, não apenas quando você abre uma conta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e você deliberadamente coloca as informações ali, mas também tudo que um dia assim você pesquisou nas plataformas, você interagiu, você comentou, você deu like, você escreveu, tá até comprovado o que você fala, né? Tudo tá guardado sobre você, sobre todos nós, incluindo seus clientes. E assim que encontramos as pessoas com as características que a gente busca, né? O nosso cliente ideal. Então, seja qual for, seja onde for, a gente encontra ele ali. Então, é uma mina de ouro esses dados e informações e comportamentos detalhados que chega até a assustar. Tá certo? Okay. Tá então certo. Tá, então tá bom. Então, assim, lógico que você não tem esse acesso de uma determinada pessoa, você não pode pegar uma pessoa e achar essas características, mas você pode fazer o contrário, você pode pegar as características para achar as pessoas ideais para você. Então, o que isso significa? Significa que, em vez de você fazer um post no seu Instagram desesperado, dando 30% de desconto, que vai ser mostrado para um número praticamente insignificante da sua audiência, e quantos de fato na sua conta estão em busca de um fotógrafo de casamento? Então, assim, pensa comigo, que maravilhoso que é que você tem um problema e você ativamente, com 2 cliques no Google, faz uma busca e você encontra a solução. Agora, o que o algoritmo do Facebook e o Instagram faz é diferente e ainda mais encantador, porque imagina essa solução cair de paraquedas no seu feed. Você nem precisa de dar os 2 cliques lá no Google, né? O algoritmo vai lá, ele descobre que você tem um problema e apresenta a solução sem nem você pedir. Às vezes, sem nem você saber que você tem esse problema, que você vai ter esse problema, né? Por exemplo, coloca ali que você está grávida, vai ter um bebê. O teu feed magicamente se transforma em um arquivo valioso de link para produto e cuidados de bebê. Então, assim, coloca que você está noiva. Então, é disso que a gente está falando. A sua noiva, ela tem um problema. Ela precisa achar o fotógrafo ideal para ela. E você tem a solução, você é o fotógrafo ideal para ela. Então, o fotógrafo ideal para ela, magicamente passando no feed. É como um convite irresistível para conhecer o site. Então, entrando logo no início na jornada dela como noivo,
e você ser o provedor de valor. Você, de forma independente, se posicionar com o seu trabalho, com a sua expertise e conectar de forma genuína, diretamente, com os casais ideais para você. Tipo assim, por exemplo, amor, encontrei um fotógrafo de casamento especializado em fotos espontâneas. E assim, ao mesmo tempo, bem chique e sofisticado, do estilo que eu amo. E o site dele tinha foto bem onde eu tava pensando em fazer o nosso casamento. E, você não sabe, tinha um clipe de foto com a nossa música favorita. E ele também é do rock, amor. E, nossa, tinha altas dicas no site dele. E, tipo, como arrasar nas fotos do seu casamento, mesmo que você não suporta ser fotografado. É pra mim. Pensa em você na hora. Vou te passar o link para você ver as dicas desse fotógrafo. Então, é disso que a gente está falando. Tá acompanhando o poder disso, o poder de você ser quem você é, encontrar casais que te valorizam exatamente por isso, com o fluxo que só o marketing digital pode te dar. Então, o ponto que eu quero chegar, anota. A capacidade de gerar esse fluxo de clientes, o fluxo fresco de noivos, que é um público único, porque é um público que está constantemente se renovando. Fechou contrato com o fotógrafo, acabou. Nunca mais, teoricamente, né, ele vai estar à procura de um fotógrafo de casamento novamente. Então, assim, essa capacidade de gerar um fluxo para o seu negócio é a habilidade mais importante que você deve ter. E tá aí a grande resposta da pergunta: como que a gente atrai casais altamente interessados na gente de forma constante no marketing digital? Então, anúncios específicos para clientes específicos, alinhando o branding à marca. E cai de paraquedas o anúncio perfeito, irresistível, específico para o seu cliente ideal, que é aquele que vai te amar do jeito que você é. Então, assim, recapitulando, a capacidade de gerar esse fluxo de cliente constantemente para o seu negócio, para o seu site, é a habilidade mais importante que você deve ter para o seu business de fotografia de casamento. E com o marketing digital, você consegue atrair o seu cliente ideal, que é o primeiro passo na jornada do consumidor, de forma independente. E ter o controle igual abrir e fechar de uma torneira. Ligar os pontos, o seu business com o seu público-alvo, pelo branding. E em vez de você competir no grito em uma sala barulhenta, cheia de gente, você tem a oportunidade de sussurrar a sua mensagem, a mensagem certa para a pessoa certa. É sobre isso, entendeu? Massa, deixa eu só dar um feedback aqui pra galera. Galera, a gente vai passar para vocês, no final a gente passa para vocês o caminho que eu travei, se der certo com a internet, tá? Segura aí. E acabou de passar, a Ana tá aí, ó. A Ana é aluna nossa aí, ó. A Ana sabe das paradas que tá rolando aí. Então, olha só. Então, essa é a primeira parte, né? Então, essa é uma parte do mecanismo. Embora já esteja, assim, muito além de... aprendi a apertar o botão e impulsionar, agora você entendeu que você precisa de uma estratégia para unir o cliente certo com a marca certa e não perder dinheiro e depois sair botando a culpa no Facebook. Então, vamos entrar para os próximos 2 passos da jornada e fazendo certinho, bem feito esses 2 passos, o último passo, que é a venda, é consequência. Então, vira consequência. Então, atenção aqui. O casal descobriu que você existe. E agora? Ao menos que você seja um José Villa, o casal só vai fechar sem você, sem ele se encantar com você, sem ele confiar em você, se você for barato demais. Seja isso que ele esteja buscando, preço. Ele só vai fechar com você se você for barato demais e ele estiver procurando preço.
Você entregou um PDF e o casal fechou, é porque você é barato demais. Porque o que tem no PDF? O PDF tem preço. Tudo que ele viu ali foi preço. Então ele fechou pelo quê? Ele fechou pelo preço. Ele não passou pelas etapas, né, de encantar e confiar. Ele fechou pelo preço, ele só viu o PDF com preço. Então, entrando para a etapa decisiva do nosso processo, para você fechar com casais que realmente te valorizam, a gente e realmente valoriza assim, o seu trabalho, a etapa de encantar e confiar, encantar de forma natural com o seu trabalho e confiar, fazer com que o teu cliente tenha total confiança, mais do que as palavras certas, né, gatilhos mentais, você provar para o teu cliente de forma inquestionável que você e ele foram feitos um para o outro. E a gente sempre pensava, como é que a gente pode ir além com os nossos noivos, né? A gente já tem o trabalho, o gasto de tempo, de energia, de estar ali frente a frente com eles num atendimento, e agora que eles estão assim aqui, sentados na nossa frente, o que a gente pode fazer de forma íntegra, né? Em primeiro lugar, né? De forma íntegra, para os nossos clientes se encantarem e confiar, mostrar o nosso valor de forma inquestionável, elevar o valor percebido por ele para a fotografia de casamento e a gente de fato fechar o contrato com facilidade, sem se sentir assim com aquele joguinho manipulativo de venda, sem ter que fazer promoção desesperada e depois você acaba se sentindo usado, sem ter que ficar postando todo santo dia em mídia social e sem ter que ficar fazendo panelinha e se sentir forçado a fazer um social ou pagar o famoso BV, né, que é o bônus de venda, né, para te indicar. Então, antes de tudo, a gente queria deixar muito claro que assim, o objetivo não é agenda cheia, como muitos falam, né? Vou te ensinar a ter uma agenda cheia, né? Agenda cheia de quê? De qualquer coisa, qualquer custo, né? Então, socorro. O objetivo é, além, ter agenda cheia do jeito que você quer e ter o controle de trabalhar quanto você quer, de onde você quer, com quem te valoriza. Porque foi a agenda cheia que fez a gente enlouquecer no Brasil. Foi a agenda cheia que fez o Dani ir parar no médico, visivelmente estressado. Ele estava fazendo umas falhas na barba e no cabelo, assim, uns buracos. Estava perdendo cabelo e o médico falou, estresse. Então, assim, a gente não quer isso para ninguém. e a falta de controle no business dá isso. É horrível quando tem contrato de menos, é horrível quando tem contrato de mais. E a gente fica... lá em Curitiba, a gente fazia churrasquinho no final de semana, né? Um olho na churrasqueira, o outro olho no computador. A gente estava sempre copiando arquivo, renderizando arquivo, não tinha tempo livre. E a produtora era em casa e a rotina era levantar da cama, sentar na frente do computador, desligar o computador, na hora que o corpo e a cabeça não funcionam mais, no limite da exaustão, e ir para a cama. Então, assim, a gente gastava horrores de dinheiro com desnecessário, né? Quase como uma terapia, né? Aquela satisfação momentânea, né? De, nossa, a gente trabalha tanto, né? A gente merece. Então, a agenda cheia fez com que a gente endoidasse e viesse para cá. Então, é óbvio que a gente não se arrepende, né, da nossa história de ter teve essa virada maravilhosa, né, graças a Deus, mas você não precisa passar por isso, você não precisa ter agenda lotada de cliente que não te valoriza, que você está praticamente pagando para trabalhar, fechou porque está barato, um PDF, e fechar tudo que apareceu desesperado por medo e insegurança de saber que vai saber se vai ter cliente no próximo mês ou não vai ter, entendeu? Então o controle de trazer essa quantidade de cliente ideal, cliente que faz você se empolgar e que faz você ir além, né? Aquela torneirinha que abre e fecha conforme você quer, é sobre isso.
Então, rapidinho para contextualizar, a gente abriu a empresa de fotografia em Curitiba faz 15 anos. E hoje eu vejo assim, a gente teve muita sorte, que com conhecimento zero de business na época, a maioria das empresas fecham no primeiro ou no segundo ano justamente por conta disso, né? Então, eu só queria saber de arte. Eu fazia pós-graduação em cinema, Academia Internacional de Cinema de Curitiba, e a mente era tão focada na arte e normal não ser pago, normal trabalhar de graça, normal ser barato, normal não ter grana. Que importava na época era essa liberdade criativa, né? O trabalho livre autoral. Então, o que eu vou falar aqui pode até ser uma opinião pouco popular para os artistas, como a gente, né? Quando a gente começou, mas o fato é que não existe liberdade com conta de aluguel atrasada. Não existe liberdade vendo a família precisar de coisa e não poder proporcionar. A gente passou por isso, né? Então não existe essa liberdade de colocar a cabeça no travesseiro e sem saber de onde que vai vir o próximo cliente. E não precisa ser assim. A gente não precisa aceitar esse estigma de artista pobre. Não é viver de fotografia, é prosperar com a fotografia, E por isso que nós falamos que a habilidade de trazer e fechar novos clientes é a habilidade mais importante. Que qualquer empresa, e como fotógrafo, você é empreendedor. O motor que faz a empresa girar é o fluxo de cliente, que é o fluxo do caixa para crescer, desenvolver e então melhorar os equipamentos, né? Que a gente gosta de fazer. Sim, né? A gente gosta de fazer o contrário, né? Primeiro vamos comprar equipamento, né? Todos os equipamentos. Agora com essa lente. Aí justamente por isso que tanta empresa fecha a porta, né? Tá estafado, estressado, tá lá no lado A, no lado artístico e com um buraco na barba. Então, assim, bora lá. Por mais que o mundo passe por revoluções e se transforma, o princípio base do marketing são os mesmos e não muda, porque trata de comportamento do ser humano. Com a fotografia de casamento, a gente está no business de seres humanos, no business de pessoas. E nós, seres humanos, nós adoramos comprar, mas a gente odeia ser vendido. Então, o mecanismo de venda, quanto mais natural for, quanto mais genuíno, verdadeiro, melhor a conversão e melhor para todos os lados. Quanto mais risco ou valor, o valor conceitual, o valor financeiro que tiver numa compra, mais o ser humano precisa passar pelo processo de confiar para fazer a compra. Então, assim, além de confiar, você tem a chance de elevar a percepção dele, do valor, para aquilo que você está oferecendo. Então, valor caro e barato, né? Cliente achou caro. A pergunta é, caro em relação ao quê? 10 mil reais é caro. É caro em relação ao quê? Então, assim, jamais justifica o seu preço com equipamento, com aluguel de estúdio. Ninguém quer saber das suas contas, nem mesmo você quer saber das suas contas. Seu cliente não quer saber das suas contas. Você não vai converter um cliente porque ele ficou com dó das suas contas para pagar. Então, jamais justifica seu preço com a quantidade de horas que leva para fazer o seu trabalho, né? Tudo bem, cliente pensa que a gente trabalha só no final de semana, né? E que as fotos são tratadas no seu computador de forma automática. Mas não é educando o teu cliente, falando que o teu trabalho leva horas, que vai fazer ele se solidarizar com você e pagar o teu valor justo. Se fosse assim, o trabalho braçal seria o mais bem remunerado, né? Então, anota. Cliente paga mais quando ele vê que tem mais valor. É como uma balança. Se você vê algo que tem valor de 10 mil, mas o preço está por 5, você compra, tá barato. E se você vê algo que tem o valor de 10 mil, mas o preço está por 15, você não compra, tá caro. Então, a balança com a percepção de valor deles, novamente, não é sobre você,
é sobre ele, não é sobre os seus custos ou as suas horas de trabalho, é o benefício para ele e é sobre ele enxergar o benefício, esse benefício para ele. Ele tem um valor para ele maior do que o preço que ele está pedindo no seu pacote. Então, quanto que vale o livro? Quanto que vale o álbum de casamento que documenta o início da sua história como família, né? O nosso trabalho é sobre legado. Quanto que vale ter a garantia que os seus filhos e netos vão poder ter esse registro? Por quanto que você venderia o álbum de fotografia dos seus pais, o álbum de fotografia dos seus avós? Então, lógico que eu não faço essa pergunta dessa forma crua assim para os clientes, né? Mas a gente faz eles pensarem, provoca esse sentimento real de valor do que eles estão contratando ali. Você não é um apertador de botão de uma câmera cara, né? Então, qual que é a melhor forma de convencer, elevar o valor percebido de forma indiscutível? Provar. Quando que o seu cliente fica mais encantado com você? O auge mesmo, né? De se emocionar ao ponto de chorar. É quando ele se vê no seu trabalho. Não é quando ele vê o seu portfólio com fotos de outro casal. É totalmente diferente quando ele se vê na fotografia. Então, aquele fluxo de cliente que você direcionou para você, que lógico foi filtrado pelo seu brand, né, e outras formas que você pode filtrar, mas antes da consultoria, antes do atendimento pessoal, usando tipo questionário ou marcando uma conversa prévia por WhatsApp, durante a consultoria, durante o atendimento, a gente dá um gostinho do que realmente significa trabalhar com a gente. Então, é inquestionável. A gente cria uma experiência tão incrível, tão foda, personalizada, de forma direta para aquele que é o nosso cliente ideal, que a gente fica tranquilo. Não existe venda, né? O famoso que a gente fala é o pedacinho do queijo para provar. A gente entrega durante o atendimento uma experiência mais que fotografias, onde ele vai saber exatamente como que é o nosso trabalho, né? Mas o resultado, ele vai estar vendo o resultado do nosso trabalho com eles, né? Então é diferente de receber um PDF com uma lista de serviço e cifrão. E engraçado que no mundo do casamento é normal o cliente fazer prova de vários serviços que ele contrata. Faz prova de vestido, prova de buquê, do buffet, faz prova do docinho, faz prova de maquiagem e de foto não. A foto, a gente enche a boca para falar que é o contrato de longe, o contrato mais importante do casamento, que a foto é o que fica, e lá. E o cliente, ele tem que jogar roleta russa. Ele só vai saber... Tem que entender a sua arte. Ele só vai saber depois que ele assinar, depois que ele pagar, tiver o contrato ali feito, aí ele vai fazer um ensaio e daí ele vai ver, né, o fotógrafo do casamento dele é ideal para ele. Então, assim, seja o que Deus quiser, né? Tipo, coitado. A grande sacada é que o benefício disso, ele é geral, é para todos. Fazendo certinho, né? É maravilhoso para o casal e é maravilhoso para o fotógrafo. Então, assim, resumidamente, conhecer, encantar, confiar e comprar. Então, conhecer, alinhando com o branding, a sua marca, o seu público-alvo, você direciona para um fluxo constante de cliente com o marketing digital, a propaganda com uma oferta irresistível, né? E pode ser, na propaganda pode ser um post de blog, um guia, algo direcionado para o teu público ideal, e daí encantar com tudo que eles estão vendo de você, do seu trabalho, site, mídia social, e-mails alinhados com o seu branding, eles entram para um nível seguinte de atendimento, né? A consultoria com um pedacinho do queijo, onde você vai provar para eles
e ter a oportunidade de ter uma experiência do seu trabalho. E o que leva ao terceiro passo, que é confiar. Então, a gente não faz promoção, desconto, né? Os nossos pacotes, eles são de 3,5 com elopement até 8 mil para mais, dependendo se é um casamento multi-day. Então, não tem desconto, não tem promoção. Tem um anúncio que fala diretamente sobre a importância da fotografia de casamento, com essa ideia de experimentar antes, e é maravilhoso tanto para eles quanto para a gente. Ter essa experiência, essa propaganda que a gente faz, ele vai direcionar esses casais para um formulário onde a gente analisa e seguindo para o atendimento, né? Que daí eles vão para a etapa 4, que é a compra, né? Então, assim, a venda sem vender, que é mais um atendimento que a gente acabou de, assim, reavaliar os nossos dados, né? A média de conversão da gente com um atendimento nesse sistema, ela tá com mais de 80%. E é lógico que sempre vai ter aquele que não vai fechar, né? Mesmo com todo o processo pensado e repensado e testado e retestado, né? Sempre tem aquele que não é para ser o seu cliente ideal, e tudo bem. Porque a afinidade é importante tanto para a gente quanto para eles, né? Não se trata apenas de fotografia, né, e técnica, né? Existe a compatibilidade, e o fotógrafo vai estar lá, né, colado no casal o dia todo, no dia do casamento, né? Então, com o sistema rodando, você tem a liberdade também de poder falar não, né? A liberdade de dormir tranquilo, que você sabe que amanhã tem um outro cliente agendado. Você tem a liberdade de fechar realmente quantos casais, né, quantos casamentos que você quiser, e prosperar no seu sonho com uma máquina de marketing debaixo do braço rodando, né, o mundo, ou rodando no seu bairro, seja lá onde você quiser, né, a liberdade e tranquilidade que depois que você vê, não tem como desver. É o abrir de uma porta para um mundo de possibilidade, e depois que a gente deu com a cabeça tantas vezes, a gente faz questão de passar essa chave, né, dessa porta, e por isso que a gente vem ensinando há um tempo, principalmente depois do desafio que foi, né, para a galera esses 2 últimos anos, né? Então, assim, entregar o mapa, o caminho de ponta a ponta com clareza, e não só entregar, ensinar, mas fazer pensar. E de uma forma que você pode e deve adaptar para você, né? Porque cada um é único e tem um lugar para todo mundo na mesa, né? Então, assim, eu sei que foi muita informação. Hoje a gente trabalhou para entregar o máximo nessa aula, e para aqueles, assim, que realmente viram e agora não vão conseguir desver, a gente vai apresentar o nosso curso. A gente tem um curso completo que é bem diferente de tudo que a gente viu por aí, né? O método completo do lado B, do business para fotógrafos de casamento, e aprender a atrair, fechar clientes e nunca mais ter medo de faltar casamento para você fotografar. Então, primeiro, que é um curso específico para fotógrafos de casamento. De fotógrafo de casamento para fotógrafo de casamento, que é o que a gente faz, né, no dia a dia, no campo de batalha com os noivos, né? A gente acabou de fechar a passagem para casamento, para fotografar um casamento no Havaí, então a gente está ali trabalhando com casamento o tempo todo. E o que tem de diferente? O que a gente vai mais a fundo nisso, né? Então, assim, ele foi todo pensado com o objetivo do resultado. Chegar no resultado. Além dos 5 semanas de mentoria, junto, ao vivo, aprofundando os 5 módulos do curso, né, toda segunda-feira. Então, o curso prático online gravado está disponível para acesso imediato durante 1 ano. E a gente uniu a interação e solução de dúvida com acompanhamento online ao vivo. E repito, no ritmo de cada um, né, com as aulas gravadas. Então, disponível para ver quando quiser, onde quiser, quantas vezes for preciso.
Então, assim, e mais. Então, depois dessas 5 semanas, a gente vai ter encontro 2 vezes por mês, exclusivo para acompanhar o lançamento de campanhas. Então, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, a gente vai se reunir, acompanhar aqueles que tiveram prontos e querem lançar as suas campanhas. Então a gente vai estar junto acompanhando de perto, analisando os lançamentos para você maximizar o seu alcance e lucro, mesmo quando você está aprendendo ainda, né? Então o curso está dividido em 5 módulos. Deixa eu mostrar aqui. Só um pouquinho. Então assim, o módulo 1 é saindo do mar de genéricos e se tornando único no mercado. Nesse primeiro módulo, a gente vai iniciar com a base, com toda a fundação que realmente importa para você construir a sua marca, né? O branding, seu branding único e atrair clientes que entendem e valorizam o que você oferece. É uma experiência com um valor percebido muito além do preço, e parar com a guerra de preço, né? Parar com o jogo de comparação que só leva a ladeira abaixo e elevar e conquistar um espaço só seu, alinhando todos os pontos necessários para isso, né? O branding, cliente ideal, experiência do cliente com você, né? A experiência que você proporciona para o seu cliente, um website diferenciado que converte, né? A anatomia de um website de alta conversão que você vai estar lá trabalhando, e ele vai estar trabalhando por você, dia, noite, madrugada, fim de semana, feriado, sem pausa. O website que comunica tudo isso de forma clara e eficiência, né? Então, assim, o módulo 2, a estratégia, montando as peças do seu funil de vendas. Então, assim, pensa no funil de vendas como um mapa, né? A experiência inesquecível para você, que você está criando toda a lógica da estratégia, os detalhes para você entender, desenvolver para você de forma única, né? Então, o sistema automatizado, inteligente e principalmente íntegro para você atrair os seus clientes ideais e mostrar para eles que você é o fotógrafo match perfeito para eles. Então, todo passo a passo, a partir a técnica, cada botão que você tiver que apertar, a gente vai estar ali te guiando para construir a sua máquina, né? O seu mecanismo para atrair os seus clientes. E no módulo 3, que é entregando ainda mais valor e estabelecendo autoridade com conteúdo automatizado, a gente vai passar e-mail marketing, artigos em blog, mensagem de WhatsApp, além da parte técnica, né? Claro, o botão e cada passo para automação dos e-mails, né? A gente vai entregar os templates mastigadinho com a sequência de e-mails e um bônus aí, né? A gente fez um calendário com temas específicos para fotógrafos de casamento, com 365 ideias de temas e ideias e de substituição de temas também, para você criar com a sua cara, a sua voz, a sua identidade, os posts curtos de mídia social, ou então aqueles mais elaborados também para o website, que seriam posts para você estar sempre nutrindo, servindo o seu cliente e ao mesmo tempo se posicionando. E o módulo 4, Facebook e Instagram Ads, toda a parte técnica de Facebook e de Instagram Ads unidas nesse módulo. Então, configurando o Business Manager, o gerenciador de negócio, instalando Pixels. O que é o Pixels antes de tudo, né? O Pixel. E o que importa e o que você precisa saber. Tá tudo lá. A política de privacidade do Instagram, textos de propaganda, criativos, montando a tua campanha, como excluir duplicidade de entrada para a tua próxima campanha, criar o target detalhado e divisão de audiência. Então, assim, e também tem um guia completo também para o Facebook e para o Instagram Ads, para você analisar o rendimento da sua campanha, né? Então, campanhas de marketing digital, você vai
É teste e analisa, teste e analisa, teste e analisa. Então você vai aprender a analisar suas campanhas e seguir ajustando para trazer o fluxo de casal de forma independente. E o módulo 5, tudo sobre consultoria e vendas. Então, a psicologia por trás de um bom atendimento para tornar o fechamento com seus casais ideais simples, claro, fácil, sem guerra de preços, sem empurra-empurra, sem eu vou falar com meu noivo e nunca mais eu volto. Então, é isso, tá ali completo. Agora, bônus. A gente tem bônus, é Tem claro. bônus. Então vamos lá, a gente tem mais, segura que tem mais 4 bônus para você. O bônus 1 tem um arsenal de criativos, que esse é um bônus que a gente não oferece separadamente, ele não está à venda, ele é apenas para os nossos alunos da mentoria, e a gente trouxe esse bônus que a gente estava lá na frente já prevendo o que você vai ter pelo caminho e para facilitar a tua vida. Então, para alavancar a sua campanha, e você vai precisar sempre de 2 coisas, a estratégia e teste de criativo. Então, cadê os criativos? A imagem, foto, vídeo, arte gráfica que você vai tá mostrando ali pro teu cliente, e que ele vai lá fazer ele parar de fazer scroll e clicar, né? Então, esse é o segredo, é preciso fazer teste. E fazer teste com propaganda leva tempo e dinheiro. Por isso que a gente está entregando aí o nosso arsenal de criativo, né, mastigadinho, para você também você chegar lá e você vai apenas adaptar o teu branding para tua imagem, né, a sua fotografia, a sua imagem e, óbvio, né, o teu cliente ideal, e assim chegar no resultado sem ter que perder tempo, dinheiro, energia e tirando ideia do além, né? Do zero. Então, bônus 2. Bônus 2 é muito louco. Olha só. Bônus 2 é um guia de ensaio pré-wedding. Segura essa. Então, o guia de ensaio pré-wedding é para a parte de encantar. A parte de encantar e confiar. Criando uma experiência louca pro teu casal. O guia que a gente entrega para os nossos casais, e ele está à venda hoje separadamente na nossa lojinha por R$297, e a gente está entregando free de bônus hoje. E o que é esse guia? É gênio. É simples e revolucionário, porque depois da gente não aguentar mais chegar super animado para um ensaio e ver clientes vestidos de forma totalmente descoordenado, sem qualquer coerência harmônica entre eles, a gota d'água foi um ensaio que a gente fez em um parque nacional. A noiva estava indo para uma festa, falei até pro Dani para separar uma foto para vocês verem. A noiva estava indo pro ensaio com um vestido de festa de gala e o noivo de bermuda, tênis e meião. E a gente estava sonhando com esse ensaio, né? Um lugar dos sonhos, casal lindo. E por mais que a gente se desdobrasse em meia de meião e tênis, né? Então, assim, nada ia mudar isso. Então, a gente resolveu que, já que a gente vai estar criando esse material de apoio para entregar para eles, por que não acrescentar outros detalhes, né? Dicas que super fazem diferença em um ensaio, né? Vai além de foto bonita e de fato entregar uma experiência para o casal, né? Que eles possam olhar as fotos e se remeterem no momento e sorrir quando eles pensarem, nossa, foi massa esse dia, o dia foi maravilhoso, as fotos ficaram lindas, necessito desse fotógrafo, sempre. Então, a gente se debruçou na missão e o resultado, né, depois de muita pesquisa, muito café, é o guia divisor de águas que prepara os seus clientes para uma experiência muito além de foto bonita, né? Uma ferramenta mais poderosa para preparar os noivos para entregar ainda mais valor para eles, comunicar de forma simples e prática e profissional e se conectar, alinhar o cliente ideal com a tua marca
e alavancar a qualidade do teu portfólio com um resultado fotográfico intencional, né, harmônico e consequentemente, encantar os seus casais, né? Essa é a ideia. Bônus 3. Olha Bônus só. 3, storytelling para fotógrafos de casamento. Então, beleza. O bônus 3 é o Storytelling para Fotógrafos de Casamento. Esse é um curso que a gente nem lançou oficialmente, saindo do forno agora. Só os nossos alunos da mentoria tiveram acesso a ele. E a gente está feliz demais com esse curso. O Storytelling para Fotógrafos de Casamento é sobre uma abordagem diferenciada para os ensaios fotográficos de casal. 100% focado na experiência que você, como fotógrafo, pode proporcionar para o seu casal. Tornando assim aquele momento, não só o momento, mas assim, a imagem criada por você totalmente único, incomparável. Porque não trata de você estar ali replicando um livrinho de pose de novo, né? Chega de pose, chega de ficar decorando pose, replicando a mesma imagem de novo. Então, o lindo desse curso é que você consegue ver a transformação gritante no corpo do teu trabalho de imediato. Então, imagens reais, imagens verdadeiras, com emoção, com personalidade do seu casal, contando a história deles e como eles são, né? E ainda proporcionando uma experiência massa demais para eles, que reflete diretamente na satisfação deles, no posicionamento da sua marca e consequentemente, nas vendas, né? E tem, dentro do curso do Storytelling tem o bônus de a gente filmou um ensaio e a gente entrega esse vídeo para vocês e a gente aplicando com clientes reais, tudo real, como que a gente fez isso. Esse é o bônus dentro do bônus do Storytelling. E não acabou, surpresa, bônus 4. Dreambooks Pro. Dreambooks Pro são os nossos parceiros. Há mais de 5 anos a gente é embaixador da Dreambooks e eles estão presenteando os nossos alunos com um voucher de desconto de R$150. Valeu, Dreambooks! Bom demais ter apoio de empresa que a gente admira, né? E existe uma confiança mútua, né? De tantos anos. Então, assim, preço. Meu, Grazi, quanto que custa isso, Grazi? Quanto que custa, Dani? Ok, eu sei que vocês estão tudo querendo saber o preço, mas antes eu quero que vocês pensem em duas coisas. Por que a gente primeiro fala esse avalanche de benefício e que só depois o benefício que vem com o conhecimento, né? Por que a gente faz tudo isso antes de falar do preço? Porque agora, depois de escutar tudo isso, dinheiro, vendo tudo isso, toda a entrega, dinheiro é assim como o tempo, né? Se você para pensar e analisar, não é uma objeção. Algumas pessoas colocam como objeção, né? Quando, na verdade, é prioridade. É a sua prioridade. Eu não tive tempo de ligar. Não teve tempo de ligar? Tipo assim, não foi a tua prioridade, né? Então, não é a sua prioridade. Qual que é a sua prioridade, né? Então, quando a gente viu a água bater no pescoço e a gente teve clareza da prioridade de um business, de entender do business, de entender do lado B, por que você vai trazer clientes e fazer, né, a roda girar, né, do lado do business. Quando a gente colocou o business como prioridade, a gente começou a investir em aprender a fundo marketing. E eu posso te dizer exatamente quanto que a gente gastou com isso, porque faz 10 anos que a gente está aqui pagando imposto nos Estados Unidos, amém, aleluia. Esse país, quando você investe em curso para o teu negócio, é um dinheiro que você pode abater do teu imposto de renda. Maravilha. Então, por isso, eu sei exatamente quanto que a gente investiu em todos os cursos que a gente fez aqui, né? 10 anos que a gente está aqui. Passou dos 15 mil.
E o que é 15 mil que tá ali no imposto, né? É muito. Lembra que é em dólar. Então, assim, pra gente foi barato demais. Pagaria o dobro por esse conhecimento. Porque, pensa comigo, cada casamento que a gente tá aqui fazendo, a média de contrato é de 5 mil. Então, assim, 16 mil e pouco que foi nesse investimento seria tipo 3 casamentos. 3 casamentos, o valor de 3 casamentos pagou por um conhecimento que a gente pode replicar infinito, que é para sempre, né? De novo, de novo, de novo. Então, isso que é a maravilha do ensino online, né? Hoje os professores, como a gente pode passar tudo isso para os alunos de forma direta, sem uma instituição de ensino no caminho, sugando dinheiro, né? E encarecendo o custo da informação, e sem falar na limitação presencial, né, do número de alunos que deixa o conhecimento caro, limitando só para aqueles que têm grana. Então, é uma revolução do conhecimento que, podendo manter a mesma qualidade e individualidade, mas escalar o número de alunos e, com isso, com mais alunos, e democrático. Então, para manter toda essa estrutura de ensino que a gente tem hoje, a gente não precisa cobrar 16 mil dólares, nem mesmo a metade, 8 mil, nem mesmo a metade em reais, né? Nem mesmo a metade disso, 4 mil em reais. Então a notícia é boa. O curso completo, com mentoria, com acesso por 1 ano, com todos os bônus. O curso de mentoria completo hoje está 12 vezes de 199 ou 1.997 à vista. Então, só os bônus, se você entrar lá na nossa lojinha, que tá lá os preços, né? Só os bônus custaria 1.300. Não, mais, 1.444, não é? Não sei, pode ser que eu fiz a conta errada. Não, tá lá na página lá. Tá lá. Então, assim, para comemorar, você vai transformar seu business de fotografia para sempre por menos... Chega de fazer promoção para atrair noivinhas. Então, você pode transformar agora o seu business de fotografia para sempre por menos que o valor de um casamento. Um casamento fechado já paga. Então, fazendo um ciclo completo, né, de atrair o casal ideal e fechar. Você vai ter pago o teu investimento nesse conhecimento que você pode usar e replicar, e replicar, e replicar quantas vezes você quiser. E ter essa sensação maravilhosa de liberdade e controle na sua agenda, no seu business, e poder dizer para você mesmo: nunca mais vou ter medo de faltar casamento para fotografar. Agora vai! Agora vai, mano. Então calma lá, calma, que a coisa ainda fica melhor. Garantia! Por lei, 7 dias é obrigatório. Quem oferece 7 dias não faz mais que obrigação. A galera tá tão acostumada com os 7 dias que o Hotmart, que é a plataforma onde tá o nosso curso, né, tem a opção de no máximo 30 dias de garantia. Mas, como a gente disse que esse curso é diferente, o que importa pra gente é o resultado, a gente tá aqui pra colecionar história de sucesso. A gente, esse é o objetivo. Então a gente quer ver não só você ter construído a sua estratégia de marketing digital, mas colocar em prática e fechar o ciclo, né? Atrair, encantar, confiar e fechar. Então, por isso, nós não vamos dar os 7 dias, que é uma piada, e nem mesmo os 30 dias, que é o máximo que o Hotmart deixa, né? Nos dias. O dobro do máximo. Tempo suficiente. Por que 60 dias? Porque 60 dias é o tempo suficiente para você aplicar e ver o resultado. E segura essa. Se em 60 dias você aplicar e não tiver o resultado, nós vamos sentar do seu lado, one-to-one, individualmente, vamos analisar toda a tua estratégia, pegar na tua mão para você chegar lá. E daí, se você fez tudo e mesmo assim não teve resultado, não, tipo assim, não é pra mim, não tive resultado. A gente sentou do teu lado, fez ali tudo que você precisa e você não teve resultado. Nós vamos devolver todo o teu dinheiro e com juros,
sem qualquer pergunta, sem qualquer questionamento. Isso é o tanto que a gente confia no processo. Então, portanto, você vai ter trabalho, você vai arregaçar a manga, você vai trabalhar, mas você tem essa garantia. De um jeito ou de outro, você vai ganhar. A gente eliminou todas as objeções. Não sei se funciona, tenho medo de perder dinheiro. Pode ficar tranquilo, a gente vai devolver tudo com juros. Você arregaçou as mangas, você vai ver resultado. Bora pra pergunta. Alguém tem pergunta? Eu teve uma bem legal aqui, ó, do Pedro. Ele falou que vai comprar por 2 motivos. Vocês mostraram na prática que sabem fazer. Eu tava no banho pensando, nossa, não aguento mais fazer pulso de vocês apareceu. Então vocês sabem fazer. Massa, Pedro! Massa. Bem-vindo, bem-vindo! Então é isso, gente. Se alguém tem alguma pergunta, estamos aqui. E também eu sei que a gente ficou aqui, ó. Falei que eu queria ensinar, eu queria passar todo o processo, tudo que a gente faz passo a passo. Eu sei que a aula foi super longa e que a galera deve estar assim já cansado. Tá tarde no Brasil, né? São 4 horas de diferença pra galera. Que a gente tá no lado da Califórnia, então são 4 horas de diferença. O link da página de vendas eu acabei de colocar aí, galera. A gente vai enviar pelo grupo também e por e-mail. Uhum. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu sei que tá tarde, mas assim, tamo aí. Esses bônus vão ficar 24 horas, amanhã até as 8 horas. Vocês têm todos esses bônus ainda. Mas a página de venda vai ficar aberta por os próximos 7 dias, para vocês irem fazendo perguntas, o que vocês quiserem. Tamo aqui, bora junto! Segundo motivo, Pedro? Segundo motivo, Pedro, por que você vai comprar? Aê, Pedro! Que massa! Valeu! Valeu, massa! Foi meio louco aqui hoje, viu? Tava meio loucura aqui com a internet caindo, mas deu certo. Eu fiquei até meio tensa para passar tudo. Falei, gente, vai ficar tarde, mas que bom que deu certo. E assim, de novo, dizendo aí pra galera, tem alguma pergunta, tem alguma questão, escreve aí pra gente. A gente tá no grupo respondendo 24 horas para todos esses bônus e a página vai estar aberta ali pelos próximos 7 dias e a gente vai estar aí respondendo vocês. Bora que bora! Pode orar. Beleza, galera? Beleza? Valeu, muito obrigado. Estamos lá no grupo e e-mail. Até mais!